A medicina nuclear é uma especialidade aí das imagens médicas, onde a gente utiliza os chamados radiofármacos administrados ao paciente, tanto para terapia quanto para o diagnóstico por imagem. A gente, diferente da radiologia, nós utilizamos basicamente a radiação gama, que nos permite fazer imagens a partir desses elementos, e a radiação alfa e beta para terapias. Então, nossos exames são sempre baseados na administração de material, normalmente endovenosa, nos pacientes. Esse material tem uma biodistribuição de acordo com o fármaco que a gente escolhe, então, em alguns momentos, a gente quer avaliar o funcionamento do músculo cardíaco ou do miocárdio, e nós damos um medicamento que vai se distribuir nesse músculo. Então, pegando esse medicamento junto com o material radioativo, eu sei como a distribuição dele e sei como detectar ele. Então, isso nos permite fazer uma imagem do funcionamento. Então, basicamente, a medicina nuclear se utiliza dessa aplicação da radiação para tentar estudar fisiologicamente alguns organismos e alguns sistemas. Da mesma forma, a gente faz com terapia, mas aí com os elementos radioativos que são capazes de destruir as células, ou que são radiação alfa e beta. Entendi. E quais são as indicações que vocês fazem para os pacientes? Então, a maior parte das indicações vai variar de acordo com a característica do hospital, da clínica e até do nicho de paciente que atende mais. Mas aqui, para a gente, nós somos um hospital universitário, terciário, né, mais focado em oncologia e em cardiologia. Então, a gente atende muito paciente para cintilografia de perfusão miocárdica, para avaliar se o paciente teve isquemia ou se teve infarto, e também para cintilografia óssea, onde a gente avalia principalmente pacientes que tiveram já um câncer de próstata diagnosticado ou um câncer de mama, e queremos avaliar se existe alguma metástase espalhada pelo corpo. Essas basicamente são as principais indicações para nós, mas aí existe uma infinidade de exames possíveis. E nós não temos esse equipamento aqui, mas quem tem o equipamento chamado PET-CT, então você usa o chamado PET-scan, você faz a imagem com fluodeoxiglicose, e isso é um excelente marcador padrão ouro para diagnóstico de muitos tipos de câncer. Então, essas acho que são as principais indicações hoje em dia. E você falou que tem, né, a parte de terapia, a parte de imagem, né? E quanto tempo mais ou menos leva cada uma? Varia muito de acordo com o tipo de exame, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma cintilografia óssea, administramos material ao paciente, 3 horas depois ele faz a imagem, 3 a 4 horas. E a imagem é um pouco mais rápida. Uma imagem de cintilografia miocárdica mesmo, administramos material, 1 hora, 30 minutos a 1 hora depois ele faz a imagem. Então, em muitos casos, a demora é maior entre o tempo de distribuição do material no organismo, maior do que o tempo de realização do exame em si. Então, é uma característica um pouco da nossa área, porque como a gente administra, ele vai fazer uma distribuição, vai se localizar onde a gente tem interesse, nos sistemas que a gente tem interesse, e aí que a gente vai fazer a imagem. Apesar de que existem imagens e alguns procedimentos que são muito rápidos. A gente, por exemplo, uma cintilografia para avaliação da função renal, eu faço uma administração de um radiofármaco onde eu consigo ver a taxa de filtração glomerular do rim. Então, eu já é instantâneo, eu injeto o material já fazendo imagem, e eu vejo o material preenchendo os rins e esvaziando, que é justamente eu quero avaliar essa função. Eu consigo fazer como um vídeo, o material chegando e saindo, e aí isso me dá uma ideia de se está funcionando mais ou menos. Claro que existem vários parâmetros e várias análises que a gente pode fazer, mas a ideia básica é essa. E aí existem alguns efeitos colaterais desagradáveis ou que seja prejudicial à saúde? Não, em relação aos efeitos colaterais, não existe descrito, exceto o efeito da radiação, mas em relação aos exames e ao medicamento que a gente utiliza, basicamente a gente considera que não existem efeitos colaterais. Em alguns exames a gente usa um fármaco que simula um estresse cardíaco na cintilografia miocárdica,
E aí, claro, tem que ter todo um cuidado em relação a esse lado, mas em relação à radiação, existe sempre os que a gente chama de efeitos estocásticos e efeitos determinísticos. A gente trabalha basicamente nos efeitos estocásticos. São aqueles em que qualquer quantidade mínima de radiação, a mesma de quando a gente sai na rua, radiação do espaço, existe uma probabilidade de gerar um efeito no futuro. Normalmente a gente está falando de câncer. Então, o que a gente trabalha nesses exames é sempre minimização desse risco, já que estamos administrando material radioativo ao paciente. A gente segue uma série de protocolos internacionais e recomendações para minimizar a quantidade, minimizar o máximo possível a quantidade de material radioativo que está sendo administrado, mas isso, assim, são bem dentro de níveis muito seguros de utilização da radiação, mas você sempre fica com a probabilidade. Então, a gente nunca pode dizer que o risco é zero de ocorrer um efeito estocástico a longo prazo, mas a gente não tem efeitos colaterais diretos do radiofármaco utilizado. Pelo menos a grande maioria deles não tem esse problema. Entendi. E quando o radiofármaco ele é injetado no paciente, ele pode ir para casa depois do exame ou ele tem que ficar internado? Só tem uma terapia em que é preconizado que o paciente fique internado no hospital, que é a terapia com iodo, para tratamento de câncer de tireoide, por exemplo. Tá? Onde a gente administra aí de via oral, normalmente, iodo em grandes quantidades. Esse material vai ter uma distribuição, acúmulo, principalmente na tireoide do paciente, e ele fica lá mais para ele fazer a liberação do material em um ambiente, mas a parte diagnóstica toda, o paciente faz o exame e é liberado para casa. O paciente tem uma exposição médica por estar realizando o exame, contato com ele no caminho para casa, nós que levamos em consideração o fator tempo, distância, blindagem não tem nesse caso, mas tempo e distância. Normalmente viaja por 5 minutos, uma exposição mínima, que seria estar próximo a um paciente, não é considerado um risco que leve a ter que reter esse paciente por qualquer outro motivo. Um risco populacional, etc. Existem um limite da Comissão Nacional de Energia Nuclear que limita a 1 milisievert, que é a unidade de medida que a gente utiliza, ao ano de exposição do público. Então, se considera que isso vai ser bem abaixo desse limite. Tá? Então, em geral, não. A gente não retém o paciente, só em alguns casos de terapia, que aí sim, a gente dá grandes doses de radiação com materiais que têm uma meia-vida, que ficam no corpo do paciente por mais tempo. Evitar contato com, às vezes, fica um pouquinho mais afastado das crianças no mesmo dia, ou de grávidas, né? Então, essas pessoas que são liberadas, elas podem ter contato com família, né, com as outras pessoas. E a de terapia, né, que tem que ficar no local restrito, depois de quanto tempo que ela pode ter contato com a família, por exemplo? A medicina nuclear tem essa característica, né? Depende muito da biologia do paciente. Então, a gente não diz assim, não tem um tempo exato. E a terapia, então, quando a gente dá o material ao paciente, nós fazemos depois medidas com detector de radiação em momentos até que a gente possa liberar eles. Então, a gente vai monitorando se ele está liberando mais rápido ou mais devagar esse material, e depois de algum tempo, quando ele chega num valor específico lá das medidas que a gente faz, ele pode ser liberado para casa. Então, assim, isso varia muito de um paciente para o outro, e a gente dá alguns medicamentos até para estimular que essa liberação do material seja mais rápida, mas não existe um padrão, tá? E só para explicar, assim, não é qualquer terapia. As terapias que a gente acaba deixando são as terapias com iodo 131, que mais para tratamento de recidiva ou para alguma metástase, ou ainda para câncer de tireoide, basicamente.